Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais um dia para nós festejarmos aqui, nos alegrarmos com esse momento tão importante dessa igreja, do testemunho, pregar o Evangelho, viver a palavra do Senhor. Então, ontem nós iniciamos a nossa jornada a respeito da nossa reflexão, a respeito de uma igreja segundo o coração de Deus. Então, ontem, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Atos 2, vamos ler os últimos versículos que nós estudamos ontem, para refrescar um pouco a nossa memória e também daqueles que não vieram ontem. Então, Atos 2, a gente leu do verso 42 até o 47. Mas vamos aqui ler apenas o 46 ao 47, relembrarmos. Nós vimos que a perseverança interna da igreja no discipulado e na adoração é testemunho atrativo para aqueles que estão do lado de fora. E nós estudamos isso ontem. E isso está ensinado aqui no verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, como vimos ontem, a igreja primitiva, ela perseverava, ela insistia, ela persistia no ensino dos apóstolos, na comunhão, nas orações. Em outras palavras, eles perseveravam internamente no discipulado e na adoração. E eles faziam isso praticamente, como eu falei, focados internamente no seu grupo, que eles consideravam como uma família, e também na sua própria região, em Jerusalém. Esse, porém, não era o plano original de Jesus. Eles estavam tão focados ali, só naquela região. O discipulado e a adoração da igreja de Jerusalém tinha efeitos ali bem limitados, só na sua região. Eles tinham uma carência, eles tinham um defeito, e eles não estavam vendo o que eles mesmos eram, porque eles existiam. Comparando esse fato com a história que eu contei ontem, sobre aquela árvore, sobre a mensagem, imaginem só que aquele homem que plantou aquela árvore tão especial, mencionada na ilustração, que eu falei ontem no início, se ninguém visse aquela árvore, ninguém visse aquela beleza, ninguém pudesse provar daqueles frutos, a história seria muito diferente. Seria muito diferente. Não teria aquele final que eu contei. Então veja aí na sua Bíblia, lá em Atos 1, 8, qual era o propósito de Jesus para a sua igreja. E esse verso aqui, Lucas, é o resumo de toda a ideia que ele trata no seu livro. Ele estrutura seu livro pensando nesse verso. Atos 1, 8. Aqui Jesus, ele dá uma ordem para aquelas pessoas, para os seus apóstolos. Ele disse assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, né? Eles estavam sendo testemunhas em Jerusalém. Mas não para aí. Em Jerusalém, e continua aqui no verso 8. Na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse era o plano. Mas inicialmente não era assim. Poucos dias antes do início da igreja, o Senhor Jesus Cristo havia dado esse mandamento a eles, aos seus discípulos. Essa missão, a missão de expandir a pregação do Evangelho. Ele deu essa missão para eles. Mas em vez disso, o que eles fizeram? Eles tiveram uma atitude incompatível com a ordem do Senhor. Veja, aquele grupo de crentes era uma ótima igreja. A gente viu isso. Era uma ótima igreja. Era uma igreja muito boa. Eu queria ser daquela igreja. Mas veja só, como nós vimos ontem, ela não era uma igreja perfeita. Ela não era. Não existe igreja perfeita. Nem a igreja primitiva era perfeita. Eles falharam em algo essencial que Jesus esperava deles. Então, praticamente disso, eles estavam concentrados apenas em Jerusalém. Diante disso, Deus fez algo. Deus permitiu que uma forte perseguição
sobreviesse sobre a igreja. Inicialmente, essa perseguição já começa aqui, lá no capítulo 2, depois do texto que nós estudamos. Mas no início, essa perseguição não foi tão forte assim, mas ela acaba se tornando algo realmente intenso, algo muito forte, ao ponto de um homem muito importante para aquela comunidade ser morto publicamente, apedrejado, Estevão. Você vê isso, se acompanhar na sua Bíblia, no final do capítulo 7. A execução daquele diácono da igreja primitiva foi uma coisa muito perversa, mas ela foi presenciada também por outra pessoa, um homem chamado Saulo. Ele apoiou aqui, Saulo de Tarso. Ele passaria a perseguir os crentes em Jesus com extrema violência e ódio, mas depois ele se converteria à fé em Jesus Cristo, conforme Lucas narra lá no capítulo 9. Mas antes desse fato, da conversão de Paulo, Lucas narra que a grande perseguição continuava sobre os discípulos. Abra aí sua Bíblia, lá em Atos 8, do 1 ao 2. Diz aqui sobre Saulo perseguindo a igreja, exatamente na morte de Estevão. 8, 1 a 2. E Saulo consentia, ele concordava com a morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vejam só, Jesus disse: Jerusalém, Judéia e Samaria. Deus obrigou eles a cumprir o mandamento. Eles foram para a Judéia e Samaria. Eles foram. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram isso com grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A partir de então, com a morte de Estevão, o evangelho, que estava concentrado praticamente ali em Jerusalém, passaria gradualmente a se espalhar. Primeiro, pela Judéia. O que é a Judéia? A Judéia era a região mais próxima de Israel mesmo, dos judeus, Judéia, era onde eles viviam. Mas depois também por Samaria, vamos dizer assim, eram os primos distantes dos judeus. Até que um homem, um diácono também, Filipe, guiado pelo Espírito de Deus, ele foi ao deserto entre Jerusalém e Gaza para falar do Evangelho de Jesus para outra pessoa, mas uma pessoa que não era nem judeu, nem samaritano. Um homem, um oficial africano, que era funcionário muito importante de uma rainha que governava o império localizado ao sul do Egito, na região norte da nação que nós conhecemos hoje como o Sudão. Aquele africano, ele ouve o evangelho, ele se converte e ele vai para a sua terra cheio de alegria. Já o apóstolo Pedro, ele estava tão concentrado em pregar apenas para os judeus e no máximo ali para os samaritanos. Deus fala algo a ele. Lá no capítulo 8, Deus confronta Pedro, um dos principais apóstolos, que deveriam estar guiando a igreja no caminho da vontade de Deus. No capítulo 8, o Senhor manda pregar Pedro pregar para um não-judeu, para um gentil, para um romano, um centurião romano, Cornélio. Deus fala isso para Pedro no capítulo 8. O Senhor manda ele fazer isso. Mas um homem que temia Deus, Cornélio era um temente, ele temia Deus e adorava o Deus de Israel, mas ele não conhecia o Evangelho de Jesus. Como ele poderia ser salvo? Após ouvir a pregação do Evangelho por Pedro, ali no capítulo 10, do 8 ao 10, Cornélio e toda a sua família, eles creem no Senhor Jesus Cristo. Toda a sua família e até os seus vizinhos mais próximos, seus amigos, eles ouviram. E ali o Evangelho abriu uma porta para os gentios, aqueles que não eram judeus de nascimento. Mas além desses eventos pontuais, Filipe, Pedro, ali, o Evangelho foi pregado a pessoas distantes da linhagem judaica. Alguns dos crentes que sofreram com a perseguição após a morte de Estevão foram bem mais distantes de Jerusalém.
Eu combinei com o irmão Roque no texto que ele leu hoje. Aí nós vamos dar uma olhada nesse texto. Então, aqui, onde nós começamos a nossa jornada hoje, para falar de uma igreja também especial, a igreja de Antioquia. Então, abra sua Bíblia aí, em Atos 11, 19 a 22. Lembra que estava acontecendo uma perseguição. E aí, Atos 19 vai dizer assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam. Eles não ficaram mais concentrados ali. Eles se espalharam até a Cirícia, Chipre, Antioquia, mas só que eles faziam o quê? Eles não anunciavam a ninguém a palavra que não fosse judeu. Mais uma vez eles estavam se equivocando. Não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. A coisa estava errada. Parece que eles não tinham entendido ainda. Continuando, no verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eles falavam aos gregos. O que a Escritura quer dizer com gregos? Eram os nascidos na Grécia? Não necessariamente. Eram as pessoas que não tinham necessariamente nascido na Grécia, mas que nasceram em povos que tinham ou descendência próxima dos gregos, ou que tinham absorvido a cultura grega, ou que a gente diz a cultura helenística. Se nós lembrarmos um pouco das aulas de história sobre o Império Romano e o Império Macedônico, nós podemos lembrar isso. Antes da existência do Império Romano, existia outro império ali. Era o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. E ele dominou toda aquela região, desde o início da Europa, no Oceano Atlântico, até depois do que a gente conhece hoje como o Oriente Próximo, aliás, o Oriente Médio. E Alexandre, ele fez o quê? O seu império, como grande imperador. Ele helenizou todo o seu território. Mas o que isso significa? Helenizar quer dizer que ele fez com que a cultura dos gregos fosse dominante ali, se tornasse praticamente a cultura padrão daqueles povos que ele conquistou. Algum tempo depois da morte de Alexandre o Grande, porém, o seu império se dissolveu. Pelo menos ele perdeu aquela grandeza que tinha antes. E até então o Império Romano vem e se ergue. Mas o que o Império Romano fez? Ele destruiu aquilo? Não, ele manteve aquela cultura, ele absorveu a cultura que Alexandre colocou ali. Apesar de vir um novo império, um novo povo dominador, ainda assim a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, continuou muito forte, quase em todas as regiões do Império Romano. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso. Porque era a língua comum, a língua da maioria das pessoas. E aí o verso 20 vai dizer que alguns deles anunciaram também aos gregos. Gregos como assim? Nesse contexto. Não necessariamente eram pessoas da Grécia, mas eles anunciaram o evangelho a pessoas que tinham aquela cultura. E o verso 21. Muitos em Antioquia creram e passou a existir uma igreja naquele lugar, uma igreja naquela cidade, a igreja cristã de Antioquia. Na Bíblia existe menção a 2 Antioquias no Novo Testamento, mas nenhuma delas ficava na Grécia. Pode parecer que pelo texto era assim, mas não era na Grécia. Essa Antioquia de que fala esse texto aqui era chamada a Antioquia da Síria. Essa cidade ela ficava bem ao sul de hoje, que nós conhecemos como a Turquia. Bem ao sul ali, bem próxima já na fronteira com a Síria. Essa era a Antioquia. E o verso 22 diz o quê? A notícia a respeito deles, dessa igreja, que estava surgindo ali da conversão daquelas pessoas, chegou aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém. Lembra da igreja que estava concentrada ali? O que foi que eles fizeram? Eles disseram assim: não, isso aí não tem nada a ver com a gente. Foi assim? Não, eles já estavam com a mentalidade mudando. Eles fizeram algo. Eles enviaram alguém para lá. Alguém muito importante. Barnabé. Eles mandaram esse homem para lá. No verso 25 diz:
depois, Barnabé foi incumbido dessa missão, ele foi também a uma cidade, onde alguém importante também tinha nascido lá. Verso 25. Ele foi a Tarso à procura de Saulo, que já nessa época era convertido ao Senhor. E quando o encontrou, Barnabé o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro, aqueles dois homens se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, lá naquela cidade, naquela igreja, os cristãos passaram a ser chamados pela primeira vez dessa maneira, de cristãos. Eles não eram chamados, eles eram chamados da seita, do caminho, do Nazareno. Mas depois eles passaram a ser chamados de cristãos. No início, isso era uma ofensa, era uma palavra de ofensa. Eles queriam ofender os cristãos. Mas parece que existia alguma razão ali. Parece que as pessoas viam algo neles. Eles falavam de Cristo. Eles pregavam Jesus Cristo. Esse povo fala de Cristo. Cristãos. Era assim que eles chamavam eles. Talvez também pela maneira de vida. Não, nós vivemos assim porque nós imitamos Cristo. E eles eram assim. E eles passaram a abraçar. Não, nós somos cristãos mesmo. Nós somos pequenos cristos. Nós imitamos o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a missão dada por Jesus aos seus discípulos, que nós vimos lá em Atos 1:8, é uma missão muito importante. De certo modo, essa missão permanece até hoje. Não era só para eles, era para hoje também. Nós vemos que Lucas narra a expansão do Evangelho para outros povos, para outras regiões. Essa era a ideia dele, era o foco, era o objetivo de ele ter escrito isso aqui. No início, a igreja pensou em permanecer concentrada ali em Jerusalém. Mas Deus mesmo, ele não queria isso. Ele não estava satisfeito com isso. Deus mesmo fez com que as circunstâncias mudassem. Diante do que nós vimos aqui, nós percebemos que, como uma igreja, nós hoje, se nós queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus, nós precisamos levar a sério essa ordem que Jesus disse lá em Atos 1:8. Não devemos ficar concentrados em nós mesmos, em nossa própria região, em nossos próprios conhecidos. Então, em vez disso, nós precisamos contribuir com a expansão da pregação do Evangelho de Jesus. Não apenas para a nossa vizinhança, também, mas para aqueles que estão distantes, o mais distante possível, que nós conseguimos. A primeira igreja gentia, de que fala esse texto, ela surgiu em Antioquia. Sabe quanto foi a distância de Antioquia para Jerusalém? 600 quilômetros. Era mais ou menos a distância, aliás, é quase 100 quilômetros a mais do que daqui até o seminário onde eu estudei, lá no Crato. Quase 100 quilômetros a mais. É muito chão, né? Eu costumava ir e voltar de volta, essa distância toda, né? E eles, como é que faziam isso? Eu tinha, né? Não tinha volta, não tinha carro. Então, Deus, ele pôde usar situações inusitadas para que a sua vontade seja cumprida. Ele usa essas situações para que a sua igreja se envolva e algo seja feito. Certamente, ele deseja usar também a sua igreja, essa igreja. Mas o que aconteceu depois com aquela igreja, lá em Antioquia? 2 ou 3 anos após a chegada de Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia, nós temos um evento muito importante que acontece na história da igreja. E Lucas narra isso lá em Atos 13. Passa sua Bíblia em uma página. Esse é o texto onde nós vamos nos concentrar mais. Atos 13, 1 ao 3. Então diz assim o verso 1. Vou ler aqui uma tradução que eu fiz. Diz assim: existiam na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres. O Barnabé e Simão, chamado de Negro ou Lígia, e Lúcio, o Cirineu, Manaém, que era irmão de criação do governador Herodes, e Saulo. Irmãos, o que Lucas queria dizer com essa lista aqui? Primeiro, ele diz que esses homens, eles eram profetas e mestres. Em algumas traduções, até doutores.
eles não tinham um diploma de doutorado em teologia. Não era por isso que eles eram mestres ou doutores. Quer dizer que eles tinham dons, eles tinham talentos que capacitavam eles a exercer o ministério de ensino naquela igreja. Eles ensinavam naquela igreja a palavra do Senhor. Mas como é que eles obtiveram esses dons, esses talentos? Foi assim? Não. Claro que sim, nós entendemos que o Espírito Santo, ele traz essas habilidades, esses dons, esses conhecimentos para os seus servos. O Espírito Santo contribui desse jeito. Mas não foi só isso. Aqueles homens, eles investiram muito tempo em estudo. Eles estudavam muito para poder estarem capacitados para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. As habilidades e os conhecimentos que eles tinham, em vez de terem sido desenvolvidos num seminário de teologia, que nem existia naquela época, foram conquistados por muitos homens. Eles estudaram sozinhos, por si mesmos. Talvez com outras pessoas, muitos mestres também. Mas eles tinham tempo para isso. A igreja deu tempo para eles. A igreja deu essa oportunidade para eles de estudar, de refletir. Eu acredito que mesmo quando eles já estavam naquela igreja de Antioquia, aqueles homens tinham tempo considerável para fazer isso, para estudar, para se aplicar na palavra de Deus. Irmãos, isso é algo muito importante que a gente está falando aqui. Algo muito importante. A liderança espiritual de uma igreja, ela precisa disso. Os pastores, eles têm que ter tempo. Tem que ter tempo para estudar, para refletir na palavra de Deus. Para aprender, para entender. Por quê? Eles não podem estar cheios de muitas atividades. Porque se for assim, quem vai sofrer? Quem é? A igreja. A igreja que vai sofrer. Eles vão perder bênçãos. Muitas vezes os pastores se ocupam muito, porque eles querem ajudar a igreja, eles querem trabalhar. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ver que a principal atividade deles é dedicar-se ao ensino de maior qualidade para a igreja. E essa igreja que entendia isso. E eles eram mestres. Eles eram pessoas capacitadas para ajudar a igreja a entender. Mas, além disso, nós podemos falar o que mais sobre essa lista aqui que Lucas nos dá. Por ser uma igreja gentia, morando ali naquela cidade bem desenvolvida que era Antioquia, essa igreja também, como era de se esperar, tinha uma diversidade uma diversidade cultural significativa. Tem vários tipos de pessoas aqui. Talvez africanos, como ele fala aí tem alguém de Chipre, de Cirene, Paulo, de Tarso. E o que podemos destacar aqui? O que podemos aprender com essa lista variadas dos líderes daquela igreja? Isso nos lembra da universalidade da mensagem cristã. Essa mensagem é para todas as etnias, é para todas as culturas, é para todas as nacionalidades, é para todas as classes sociais, é para todo mundo. A fé em Jesus não é uma fé calvinciana. Não é a fé da igreja batista regular, ao falar. Não. É mais. Mais do que isso. Se os cristãos tivessem pensado que era assim, só uma coisa ali restrita, eles nunca, nós na verdade, né? Nós nunca teríamos ouvido o evangelho. Se outras pessoas pensassem assim, não, essa fé aqui é só minha, é da minha igreja. Mas em vez disso, irmãos, imagine a história dessa igreja. Alguém de outra cultura, de uma condição social diferente, se importou com a pregação do evangelho. Alguém muito distante, alguém muito longe, decidiu trazer o evangelho até aqui e fundar essa igreja. Alguém dos Estados Unidos fez isso. E essa é uma verdade que você nunca deve esquecer na sua história, na sua igreja. Deve estar no seu DNA, deve estar na sua intenção. Vocês são fruto de uma obra missionária, transcultural. Vocês devem reproduzir isso. É uma obra que deve ser do seu interesse. É algo que você deve se importar. Continuando, vamos dar uma olhada aqui na ordem que Lucas coloca nessa lista. Ele dá uma ordem de nomes, mas ele usa uma ordem. Em primeiro lugar, aí vem o nome de Barnabé. Por quê?
Barnabé está em primeiro lugar e por que Saulo está em último lugar. O nome de Barnabé aparece como algo muito especial nesse texto. Na tradução nós não percebemos muito bem, mas isso inclusive é um destaque muito maior do que a gente consegue ver aqui na tradução que eu estou falando. De todos os nomes mencionados nessa lista, no original apenas o nome de Barnabé tem um artigo no começo. Vocês perceberam na tradução que eu fiz? No original ali não diz, né? Lá no versículo, deixa eu só ver aqui. Isso, versículo 1. Diz aí que é Barnabé e os outros, né? Só Barnabé. Barnabé, Simeão, Barnabé. Mas no original tem o Barnabé. Fica estranho, né, no português, mas no Ceará a gente tem costume, né? O pastor Orivaldo, Por que é o? Porque ele é conhecido. É exatamente por isso que Lucas registrou isso. O nome Barnabé aparece com um artigo, acompanhado por um artigo, tanto no verso 1 como no verso 2. Mas aí, na tradução que nós temos, não aparece. E o que quer dizer esse artigo? Na gramática, nós classificamos esse artigo como um artigo de renome. O que quer dizer isso, um artigo de renome? Quer dizer que Lucas estava apontando para Barnabé como aquele que era mais destacado naquela lista. Ele ia em primeiro lugar na lista. Ele era o mais reconhecido entre todos aqueles líderes da igreja. Ele era o mais reconhecido, era o mais amado, era o mais respeitado naquela igreja de Antioquia. Além de muito respeitado, ele era muito amado. Talvez aquela igreja pensasse assim: todos os nossos líderes, os nossos pastores são muito importantes para nós, mas nenhum deles é como Barnabé. E certamente ele era alguém muito querido assim. E nenhum deles é como Barnabé, pai de consolação, que é isso que significa o seu nome. Ele era muito querido pela igreja. E é por isso que nós podemos traduzir esse verso aí, verso 1, da seguinte maneira: existiam na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres, o reconhecido Barnabé. E aí ele continua. Isso se repete lá no verso, continuando no verso 2. Verso 2. E Saulo? Por que Saulo está lá em último lugar? Será que ele não é importante para aquela igreja? Sim, ele é. Saulo aí é a mesma palavra que seria Saul, que era o nome hebraico dele. O nome que nós conhecemos mais é Paulo, o nome do grego. Por que ele aparece em último lugar? Provavelmente é porque Paulo era o mais jovem deles. Era o mais jovem, e apesar de ser alguém importante naquela igreja, ele ainda não tinha tanto prestígio quanto os demais pastores daquela igreja. E os fundadores, talvez alguns desses eram os fundadores da igreja. Então, por que Lucas nos dá essa lista de nomes? Qual era a intenção dele? Onde ele queria chegar? O que vai acontecer agora? O que está acontecendo? Vamos ver no verso 2. Diz assim: enquanto esses homens aí que foram citados, eles serviam e cultuavam continuamente ao Senhor, e também jejuavam, o Espírito Santo disse algo para eles. O Espírito Santo disse: separem agora para mim o reconhecido Barnabé e Paulo para a obra a qual eu os chamei para realizar. Os dois versos nos dizem que esses líderes faziam algo. Verso 1 e verso 2. Eles faziam o quê? Eles guiavam a igreja. Eles serviam continuamente ao Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra servir, foi escolhida intencionalmente por Lucas para expressar algo bem específico, mas também algo bem vasto ao mesmo tempo. Pelo contexto, vocês conseguem imaginar aí, como ele fala no verso 2, que tipo de serviço eles estavam prestando? Eles estavam servindo. Aí a tradução é adorando o Senhor. Mas poderia ser servindo, talvez a melhor tradução. Mas é uma palavra que a gente vai falar sobre ela aqui. Que serviço é esse que eles prestavam? Essa palavra é mais rica. Muitas vezes ela era usada para se referir à realização de serviços religiosos. Serviços religiosos que eram parte do dever que alguém tinha. O serviço religioso realizado por conta de um dever
que uma função de alguém que tem. Alguém tem essa função. Esse verbo aí, que tem adorando ou servindo, ela deu origem a uma palavra que nós conhecemos: liturgia. Literalmente é como se Lucas estivesse dizendo assim: e enquanto eles estavam liturgiando ao Senhor. Só que essa palavra não existe, é estranho. Mas era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Em outras palavras, eles estavam exercendo um serviço espiritual, um serviço cultico, de adoração. Ou seja, eles estavam prestando culto ao Senhor, juntamente com aquela igreja. E nós poderíamos traduzir a primeira parte desse verso 2 da seguinte maneira: enquanto eles serviam, cultuavam e jejuavam continuamente ao Senhor. De modo mais simples, nós podemos dizer que aqueles líderes realizavam o trabalho pastoral com aquela igreja, uma atitude de adoração. Mas eles faziam isso como uma atitude de adoração a Deus. Isso inclui o quê? O que eles faziam? Eles estudavam e ensinavam as Escrituras. Eles oravam e intercediam pelos irmãos e pela obra de Deus. Eles aconselhavam, repreendiam, corrigiam a igreja. Eles guiavam a igreja em adoração ao Senhor e na comunhão uns com os outros. Resumindo, eles guiavam a igreja naqueles dois aspectos que nós trabalhamos ontem: a adoração e o discipulado. Mais uma vez, nós devemos destacar aqui o quanto é importante para a liderança da igreja ter condições para realizar essas funções, essas atividades específicas e espirituais que vão beneficiar a igreja. Uma igreja que segue a vontade de Deus, ela busca dar condições à sua liderança espiritual para que eles desempenhem essas tarefas pastorais da melhor maneira possível. Por quê? Isso vai ser uma bênção para toda a igreja. Se, por exemplo, os pastores puderem se concentrar em guiar a igreja na adoração e no discipulado, a igreja terá condições de seguir o seu caminho e de realizar a obra que Deus tem dado a ela. É isso que acontece com essa igreja. Eles estavam fazendo isso. Esses líderes estavam continuamente adorando a Deus enquanto guiavam a igreja. E aí, algo aconteceu. Algo aconteceu com aquela igreja. Pensando nisso, então podemos perceber que quando a igreja ela está sintonizada, toda aquela igreja estava sintonizada e aberta à vontade de Deus, alguma coisa acontece. As coisas não ficam paradas. O que aconteceu nesse caso? O Espírito de Deus falou e deu uma ordem para eles. Verso 2, em Atos 13, 2, o texto diz: enquanto eles serviam, verso 1, enquanto eles serviam e cultuavam continuamente ao Senhor e também jejuavam, o Espírito Santo disse: separem intencionalmente agora para mim o reconhecido Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os chamei para realizar. Ao longo dos escritos de Lucas, ele constantemente destaca a atuação dinâmica do Espírito Santo de Deus na igreja, produzindo vários tipos de resultados. E foi assim nesse ponto. Nesse ponto, a igreja de Antioquia se destaca de uma maneira muito especial. Parece que as demais igrejas, como a igreja de Jerusalém, apesar de estar sendo fiel a Deus, essas igrejas estavam sendo fiéis a Deus, como a igreja de Jerusalém, mas elas não estavam sintonizadas de modo amplo com os propósitos do Senhor. Eles não estavam sensíveis à vontade de Deus. E a igreja de Antioquia, como é que eles estavam? Parece que Deus já sabia. Deus já sabia o coração deles, a disposição deles. Ele já estava bem familiarizado com a situação daquela igreja. Certamente Deus sabia da disposição que aqueles irmãos tinham. Ele sabia que eles estavam prontos. Sabia que eles estavam dispostos a levar a pregação do Evangelho à frente, adiante. E isso a gente percebe pela maneira como Lucas registra isso aqui. Ele registra a fala de Deus de um modo bem direto, sem muitas explicações, bem sucinto. Parece que não era necessário dizer muito. Ele simplesmente disse: separem esses homens para a obra que eu chamei eles. Pronto. Não tinha.
aquela igreja sabia qual era a sua missão. Eles sabiam. Eles não estavam perdidos. Eles sabiam. Essa não parece ser a realidade de muitas igrejas hoje em dia. Né? Muitas das igrejas hoje, perderam a razão de viver. Por quê? Porque nós existimos. Porque nós somos igreja. Se muitas dessas igrejas deixassem de existir, parece que não ia fazer diferença nenhuma. Parece que não vou dizer isso. Parece pesado. Irmãos, mas por que eu digo isso? Porque muitas igrejas simplesmente vivem para si mesmas. Elas não vivem para o propósito de Deus. Muitas igrejas constroem impérios, fama, ganham muito dinheiro. Para quê? Mas não estão sintonizadas com a vontade de Deus. Mas não estão pensando nisso. Na missão de Deus. Muitas desejam crescer. Por quê? Por motivos errados. E isso, na maioria das vezes, é culpa de quem? Da liderança da igreja. Dos líderes. Porque eles não estão refletindo o exemplo que essa igreja nos deixou. Porque esses homens é que guiaram essa igreja. Como vimos ontem, como igreja, nós devemos internamente nos concentrar no discipulado e na adoração. O ensino, a comunhão, as orações, mas isso deve se expandir. Não para que nós sejamos conhecidos, a nossa denominação, a nossa classe, mas para que Cristo seja adorado, seja conhecido. A igreja de Antioquia parece que estava pronta para isso. Eles estavam dispostos. Provavelmente por isso o Espírito de Deus disse algo a eles, porque eles estavam prontos, eles estavam abertos, eles já estavam sintonizados com a relação de Deus. O Senhor tinha um propósito para ser realizado, ele tinha um objetivo. Por isso ele disse àquela igreja: designem essas duas pessoas para mim, consagrem esses dois homens para os meus propósitos específicos, que eu já tenho chamado eles. Separem intencionalmente agora para mim essas duas pessoas. Mas como assim? Eles já não estavam servindo ao Senhor ali naquela igreja? Eles já não eram consagrados a Deus, não estavam cumprindo os propósitos do Senhor? Sim, eles estavam, mas também não. Eles ainda não estavam. Eles estavam fazendo o que deviam fazer, mas o Senhor considerou que aquela igreja já estava pronta para seguir à frente, dar mais um passo no plano de Deus, para expandir o reino de Cristo. O Evangelho ele precisa seguir adiante. Ele precisa ir para outros. Vejam só o que aconteceu. Deus disse: deixem que eles partam. Deixem eles ir. Pois eu tenho um propósito para eles. Eu tenho uma razão para isso. Deixem. Por isso aquela igreja, ela enviou, irmãos, isso é muito sério. Aquela igreja enviou para a obra missionária o que de melhor eles tinham. Seu melhor pastor, Barnabé. Um homem muito capacitado, Paulo. Eles eram mestres, pessoas de modo que tinham uma capacidade impressionante de ensinar. E Deus, eles foram embora, eles deixaram eles ir embora para a obra missionária. Lembre que eles eram dois dos melhores pastores daquela igreja. Mas eles abriram mão deles. Eles abriram mão. Eles estavam dispostos, eles estavam engajados nisso. Não é qualquer coisa para eles. Não, mas e a gente? Não, a vontade de Deus é mais importante para nós. Não tem a gente. Nós temos ainda um detalhe muito importante aqui. Entre aqueles pastores, eles decidiram mandar, como eu falei, o que era mais importante, Barnabé. Barnabé era muito reconhecido, muito querido daquela igreja. E apesar disso, eles não se prenderam aos propósitos internos deles. Em vez disso, eles liberaram aqueles dois homens para a obra tão importante. Além disso, tem o jovem Paulo. Com certeza, Paulo já tinha um potencial reconhecido. Ele já era alguém reconhecido naquela época. Ele ainda não era o grande apóstolo Paulo, mas certamente ele era um grande mestre. Um mestre impressionante, um mestre zeloso. E isso era visível mesmo antes da sua conversão. E ele não fala isso lá em Gálatas 1, 14. Ele vai dizer que quando ele era jovem, ele excedia muito
pessoas da sua idade, de outras pessoas ali. E depois da sua conversão, não foi diferente. Em Atos 9, 20 a 22, vai dizer que Paulo estava ali pregando. Ele disse que saía para pregar ao Senhor Jesus Cristo e dizer que ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Todos que ouviram estavam perplexos sobre a mensagem de Paulo. E Paulo dizia, ele falava, ele deixava as pessoas confusas, perdidas, porque elas... Não, mas o Messias não veio ainda. Não, veio, sim, veio. Ele é Jesus. Ele era um grande pregador. Nos versos 26 e 27, lá de Atos 9, no mesmo capítulo 9, Lucas diz que Paulo chegou a Jerusalém e tentou se reunir com os discípulos. Mas todos estavam com medo dele. Ele não acreditavam que ele era o discípulo. Então nós lemos que Barnabé foi lá, pegou ele, levou os apóstolos e contou como ele estava pregando o caminho de modo ousado, em nome de Jesus. E no capítulo que nós estamos estudando, lá no capítulo 13, nós vemos que a pregação de Paulo atraía multidões. Ele pregava e as pessoas ficavam admiradas com o que ele pregava. Então Barnabé e Paulo eram grandes figuras naquela época, na igreja. Nessa época, Barnabé tinha muito mais prestígio, mas depois nós vemos que o pupilo dele, Paulo, tomaria a dianteira. E por causa disso, essa atitude da igreja de Antioquia de impulsionar aqueles dois homens, Paulo se tornou o grande apóstolo. Nós conhecemos. A igreja fez isso. A igreja de Antioquia, então, entendeu que Deus realmente tinha um propósito específico para aqueles dois homens. Lucas registra esse detalhe com apenas uma frase, mas de muitas maneiras. Ele fala isso aqui quando ele diz que separem intencionalmente com um propósito, separem para mim. Desse modo, nós entendemos que a obra missionária, de quem é essa obra? Ele fala aí, é a obra do próprio Deus. Separem para mim, para os meus propósitos. É o meu propósito. É a missão de Deus. Se é a missão de Deus, é a missão da igreja. Separem essas pessoas com o meu propósito. Irmãos, uma igreja que não se engaja profundamente na obra missionária, treinando pessoas para o campo, apoiando pessoas que vão levar o Evangelho, orando para aqueles que vão espalhar a mensagem de Cristo. Se eles não fazem isso, eles não são uma igreja segundo o coração de Deus. Talvez alguns não tenham condição de fazer isso, mas eles têm que também ter desejo. A gente tem que fazer algo. Cada um de nós deve assumir essa responsabilidade. Cada um de nós deve ser o seu propósito pessoal. No final do verso 2, Deus reforça essa ideia, dizendo que Deus estava profundamente interessado nisso. Era o interesse de Deus, o seu coração. Nós percebemos isso pela forma que ele disse: eu os tenho chamado. Eu os tenho chamado. Deus disse que aqueles homens já tinham sido chamados por ele para aquela obra, que era do seu próprio interesse pessoal. Talvez eu não precisasse ser mais enfático aqui. Já está claro. Mas eu não tenho escolha. Eu tenho que pegar mais esse ponto. Porque foi a intenção de Lucas. Lucas queria dizer isso. Veja na sua Bíblia, no capítulo 9. O que é que Lucas fala? O relato de Paulo. 9:15. Aqui o relato é quando Deus fala a Ananias sobre a natureza do chamado de Paulo. Atos 9, 15 e 16. Deus vai explicar para Ananias: não tenha medo, vá lá, ore ele. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, falando sobre Paulo, porque este é para mim o instrumento escolhido para elevar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo seu nome. Ele tinha um chamado. Lucas não escreveu isso uma vez. Abra a sua Bíblia, capítulo 22. Capítulo 22, verso 14. Está aqui a gente para terminar. Lucas 22, 14. Lucas reconta, aliás, Atos 22, 14. Lucas reconta isso que aconteceu. Aqui é Paulo vai recontar o que Ananias disse para ele, como o Senhor tinha designado a ele para essa missão. Ele vai contar isso.
Ele vai contar isso para todos os israelitas ali. Então, Paulo disse: o Deus de nossos pais escolheu você. Ele estava repetindo uma palavra de Ananias, de antemão, para conhecer a vontade dele e ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos esses fatos, anunciando as coisas que você viu. E ele segue aí adiante. Ele vai dizer: e batismo e leve lave os seus pecados. Na verdade, está falando sobre a conversão das pessoas que ouviriam o Evangelho. Paulo já falou 2 vezes isso, da missão de Paulo aos gentios. E aí, veja, Lucas fala novamente, no capítulo 26, a mesma história sendo contada. Capítulo 26, verso 15. Diz assim: então eu perguntei, aqui Paulo está contando para as autoridades que ele está sendo julgado, está recontando aquela história. E o que foi que ele disse? Ele repetiu a história. Ele vai dizer aqui: então eu perguntei, Senhor, quem é você? Aí o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci para você para constituir um ministro, testemunha tanto das coisas que você já viu, como daquelas que eu ainda aparecerei para você. E ele diz que vai livrá-los e enviá-los aos gentios. Irmãos, 3 vezes no livro de Atos, Lucas resiste nessa mesma história. Ele detalha isso 3 vezes. Para quê? Lembra, irmãos, que aqui era muito caro escrever isso aqui, não era barato para eles. Papel você compra assim a rodo, um pergaminho, era muito caro. Mas Lucas gasta espaço 3 vezes, de modo detalhado. Ele poderia ter dito isso em uma frase curta, resumida. Não, ele explicou, falou isso 3 vezes. 3 vezes. Isso é algo muito importante para ele. É algo que ele queria transmitir, de fato. Qual é o objetivo dele? O objetivo é dizer para todos nós que a igreja deve estar engajada nesse projeto. O envio de missionários, o preparo de obreiros é uma responsabilidade da igreja cristã. Por quê? Porque é necessário? Porque esse é o objetivo de Deus. É a vontade do Senhor. Talvez você não seja enviado para pregar o Evangelho, mas você precisa enviar alguém que represente você. Porque essa tarefa é sua. Não é do pastor. É minha e sua. Você tem que enviar alguém. É o seu dever. É a sua responsabilidade. Você tem que ir. Mas talvez Deus não chamou você. Então você tem que mandar alguém mudar. Por isso, se nós queremos ser a igreja, segundo o coração de Deus, nós devemos estar em sintonia com os propósitos de Deus, devemos ser cuidadosos em observar isso. Devemos investir em nossa vida desse modo, de modo concreto, para cumprir os planos. Bom, como é que eu vou fazer isso? Várias maneiras. Muitas maneiras. Às vezes financeiramente, orando, mudando a sua opinião nessa igreja, mantendo ela nessa visão missionária. Você tem que fazer algo, não pode ficar parado. Não pode. Você tem que fazer algo. E aí, não vamos ter tempo, mas se você quiser ler, Lucas ainda enfatiza isso mais uma vez. Lá em Lucas 24, ele vai falar isso, ele vai repetir. Jesus falou isso, ele repreendeu os discípulos, porque eles achavam que Jesus tinha morrido, então os planos de Jesus morreram. E os homens passaram a se esforçar. Mas Jesus foi lá, confrontou eles e os chamou. Não, a minha morte não acabou. Ela foi o começo. Vocês têm que ir adiante e levar o Evangelho. Então, irmãos, finalizando, eu espero que Deus nunca precise corrigir a visão dessa igreja, o que se refere aos propósitos do Senhor. Porque nós estamos indo por outro caminho. Mas isso não se aplica só à igreja como um todo, se aplica a cada um de nós. Cada um de nós tem que saber que tem esse dever. Cada um de nós tem esse dever. Então, o verso 3 aí, lá em Atos 13, vai dizer que o último versículo, capítulo 13, verso 3, então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, eles os liberaram. Aquela igreja continuava fazendo o seu trabalho. Agora, uma parte daquela igreja estava fazendo o seu trabalho lá fora, lá longe.
engajados, e a igreja apoiou tudo isso. Lucas conclui esse seu trecho, nós estamos terminando aqui, dizendo que aquela igreja enviou aqueles homens com um propósito. Talvez pareça uma atitude fácil, mas não foi tão fácil. Eram pessoas importantes para eles. Era algo importante. Eles precisavam sacrificar algo que eles amavam muito, aqueles homens, para enviar, para levar o evangelho a lugares mais distantes. Então nós devemos reforçar isso. Devemos reforçar que tanto internamente como externamente a nossa missão é ser fiel à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, levar o evangelho adiante. Cada um de nós deve ter essa disposição. Nós não devemos nos apegar simplesmente aos nossos próprios objetivos. Não. Nós devemos fazer com que a vontade de Deus, o propósito do coração de Deus, seja cumprido. Nós devemos nos esforçar de um modo que esteja ao nosso alcance, para que essa missão, a missão de levar a glória de Jesus a todas as pessoas, seja cumprida. Aí eu pergunto, o que você vai fazer a respeito disso? Será que você vai pensar diferente sobre isso? Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos essa visão guardada pelo nosso coração. Que Deus nos abençoe.